vocês para rezarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração das laudes de hoje, para quem rezou, vai lembrar: inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E também, eu ia esquecendo, mas vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus amados irmãos, Fábio, a semana passada, concluiu o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses, e nós vamos para o capítulo 3 desta carta maravilhosa de São Paulo aos Filipenses. Então, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 1, tá certo? Nós vamos iniciar aí. De antemão, eu queria colocar aqui uma curiosidade, a respeito desse capítulo 3 da carta de São Paulo. Segundo alguns biblistas, alguns estudiosos da Bíblia, esse capítulo 3 da carta de São Paulo aos Filipenses foi, na verdade, uma segunda carta que Paulo teria escrito aos Filipenses, tá certo? A igreja colocou ela toda junta, mas tem-se uma ideia, Eu não vou dizer que realmente é isso, no sentido de dizer que é certeza absoluta, mas alguns estudiosos bíblicos da igreja, estudiosos da igreja, ali do primeiro século, segundo século da igreja, ver esse capítulo 3 como uma possível segunda carta aos Filipenses. Seria o capítulo 1, o capítulo 2 e o 4º capítulo, a primeira carta, e esse capítulo 3 seria uma segunda carta que São Paulo havia escrito aos Filipenses. E eu vou dizer o porquê, pensa-se assim desse capítulo 3. Logo no versículo 1 do capítulo 3, o apóstolo diz assim: finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Eu acredito que Renato, no primeiro vídeo, deve ter falado a respeito desta carta, que é uma das cartas do cativeiro, uma das cartas em que o apóstolo Paulo já estava cativo. E mesmo estando em cativeiro, mesmo estando cativo, o apóstolo insiste, nesta carta, em dizer aos Filipenses: finalmente, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Repito, ele diz várias vezes: alegrai-vos no Senhor. Então nós podemos ver que a alegria do Senhor, como diz Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria não é euforia, porque muitas vezes a gente pensa que a alegria do Senhor é euforia. Às vezes a gente pensa que a alegria cristã está, por exemplo, naqueles encontros onde tem muita música, muita dança, onde a gente
onde as pessoas pulam, onde as pessoas fazem coreografias, dançando e coisa e tal. E às vezes a pessoa limita a alegria do Senhor nessa perspectiva de euforia. Alguém que está entusiasmado, né, motivado por uma música, por uma pregação, por uma profecia, e a pessoa se alegra. Então, o apóstolo estava cativo. Na carta aos Gálatas, o apóstolo fala um pouco da carta aos Gálatas, não, no Ato dos Apóstolos, ele fala um pouco do seu sofrimento, né? O sofrimento, e também nesse capítulo ele vai falar do sofrimento, né? Ele diz: eu sofro na minha carne aquilo que faltou aos sofrimentos de Cristo, né? Não que faltou alguma coisa, né, nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele fala disso como igreja, como membro do corpo místico de Cristo. Então, essa carta foi escrita no cativeiro. E como é que alguém que está preso, como Paulo, que sofreu naufrágio, que foi mordido por uma víbora, que levou chicotadas, que foi espancado várias vezes, que teve que fugir, ele teve que ser descido por um cesto da muralha da cidade, de uma das cidades onde ele estava, porque poderia morrer. Foi apedrejado, quase morreu apedrejado, passou fome, passou privação, e no final da sua vida está cativo, e mesmo assim ele diz: alegrai-vos, né? Finalmente, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Então essa alegria, a alegria do Senhor, ela é diferente, é como a paz, né? Jesus disse, depois de ressuscitado, no capítulo 20 de São João, Jesus, depois de ressuscitado, Jesus disse aos seus apóstolos, né? Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: eis que eu vos dou a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, né? Não a dou como o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo, meus amados irmãos, a paz do mundo, ela é a ausência de conflito, a ausência de guerra, a ausência de barulho, né? Alguém vai para uma casa de praia bem isolada, ou para uma chácara, ou para uma fazenda, no silêncio, ali na rede, silêncio total, a natureza, aí a pessoa diz: eu estou em paz. Mas às vezes a paz é só externa, é uma paz que está no ambiente, porque não existe naquele momento um conflito, um barulho ou alguma guerra, alguma coisa desse gênero. Então, a alegria que Paulo propõe para os filipenses vai além desta euforia, como a paz que Jesus propõe aos seus apóstolos vai além de ausência de conflito ou de algum barulho, né? É uma paz interior. Por exemplo, a gente tem muito recente aí na nossa memória Dom Henrique Soares da Costa, né, bispo de Palmares, que morreu vítima da Covid-19. O irmão dele, né, se eu não me engano parece que é Ricardo Soares, o que é médico, ele disse que Dom Henrique falou para ele que no corpo ele estava todo quebrado, mas na alma ele estava completamente em paz. Por quê? Ele disse: porque a minha vida é dele, a minha vida pertence a ele, eu vivo para ele, minha vida está nas mãos dele. Então isso é a paz, isso é a felicidade que o apóstolo Paulo está falando para os filipenses e também para nós. E é difícil alcançá-la, né? Por isso que eu disse, não importa o grau, né, na música, não importa o grau em que eu cheguei, decididamente, né, eu irei seguir decididamente, né? Boa noite, Fábio. Então vamos lá. Porque eu dizia que possivelmente esse capítulo 3 era uma segunda carta aos filipenses. Veja, versículo 1. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, e
é seguro para vós. Então, nesse versículo primeiro, os estudiosos entenderam que quando Paulo afirma escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. É daqui que se entende que esse capítulo seria um bilhete, uma segunda carta que Paulo havia escrevido à comunidade de Filipos, né? Continuando aí no versículo 3, ou melhor, no versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Então veja, meus amados irmãos, essa palavra que Paulo usa logo na primeira parte do versículo 2, cuidado com os cães, é porque os judeus, né, que Paulo é judeu, ele vai dizer um pouco mais à frente, a gente vai ver isso, os judeus, eles usavam desse argumento, melhor dizendo, desse apelido, dessa expressão pejorativa com aqueles que eram inimigos dos judeus, né? Então Paulo usa a mesma expressão que Jesus usou para a mulher cananeia. Você lembra da mulher cananeia que Jesus estava em um jantar e a mulher cananeia chegou pedindo a Jesus que livrasse a filha dela do tormento de um demônio, e Jesus disse assim: olha, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não fica bem tirar da boca dos filhos o pão para lançar aos cachorrinhos. Então os judeus tratavam os cananeus e os outros que não era judeu com expressões assim, né, pejorativa. Aí aquela mulher disse assim para Jesus: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus disse: nunca havia visto fé como aquela em Israel. E disse: a tua fé salvou a tua filha, né? Então essa expressão que Paulo usa, cuidado com os cães, são os inimigos da cruz de Cristo, que Paulo tanto fala nas suas cartas. Aqueles que são desse partido. Não sei se vocês lembram do estudo da carta a Tito, que os judaizantes, eles queriam sempre ir contra os ensinamentos do Evangelho. Eles queriam sempre retornar à lei antiga, aos costumes antigos, aos preceitos judaizantes, às leis judaicas. As leis judaicas, no total, eram 613 leis. Leis como lavar as mãos, leis como comer, leis de regra de impureza do homem, da mulher, lei de como ter relações sexuais, lei de como lavar os pratos, de como lavar os copos, lei de... ou seja, inúmeras leis. Aí Paulo começa a falar a respeito destes que queriam trazer para dentro do cristianismo as leis antigas. Versículo 2. Cuidado com os cães, os inimigos da cruz de Cristo. Cuidado com os maus operários. Olha, dentro da comunidade de Filipos havia os maus operários. Quantas vezes dentro das nossas comunidades não existem os maus operários, né? O que é um operário? Fábio, semana passada, deu alguns exemplos, né? E deu até o exemplo de um amigo que era tão bom no que fazia, se eu não estou enganado, né? Porque eu estava ouvindo, mas também estava resolvendo algumas coisas aqui, mas Fábio dizia que alguém era tão bom no que fazia que as pessoas confiaram em chamá-lo para resolver algum problema que havia surgido. Se eu não estou enganado, foi isso, né? Então, era um bom operário, alguém que fazia com excelência o que lhe havia sido mandado. E se deu até o exemplo de Timóteo, que Paulo iria enviar, que era bom operário, mas como Timóteo não pôde ir, ele mandou Epafrodito, né, no lugar dele. Então, Paulo diz: cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Então veja, os falsos
circuncidados. Então, tinha pessoas que haviam sido circuncidadas, né, no corpo, como os judeus, como Jesus. Se você ler Lucas capítulo 2, você vai ver que José e Maria levaram Jesus ao templo para ser circuncidado aos 8 dias de nascido, porque era uma prática judaica, né? Ou era circuncidado ou não fazia parte do povo de Deus. E no cristianismo, Paulo explica isso muito bem na carta aos Colossenses e na carta aos Tessalonicenses, que a circuncisão que importa para Cristo não é mais a circuncisão da carne, a circuncisão do prepúcio, né? Se eu não me engano é prepúcio, ou é crepúcio, alguma coisa assim, não lembro agora a palavra, que era feita no órgão genital masculino. Então, Paulo diz, o que importa não é essa circuncisão da carne, mas é a circuncisão do coração, é a circuncisão do espírito, ou seja, é o batismo, né? O batismo é a nova circuncisão. E Deus, né, por meio de Moisés, também fala de uma circuncisão do coração. Por quê? Porque o povo era circuncidado, mas era de cabeça dura, era de coração duro. Por isso Moisés dizia, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo de coração duro, é um povo de cabeça dura. E Paulo está dizendo, são eles falsos circuncidados. Versículo 3. Os circuncidados somos nós. Veja o que Paulo está dizendo. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então veja, os judeus entendiam que a salvação era mediante o cumprimento das leis, a lei pela lei. Então, aqueles que eram circuncidados entendiam que seriam salvos pela carne, a aliança feita na carne. E Paulo vem dizer, não, nós agora é que somos os verdadeiros circuncidados, né? Ele diz, por quê? Porque nós prestamos culto espiritual. Vejam só, Paulo escrevendo aos Coríntios, eu não lembro o capítulo agora, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo falou a seguinte frase, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for movido pelo Espírito. E ninguém pode dizer Jesus é maldito se o Espírito Santo estiver nele. Ou seja, talvez você pode dizer, não, mas qualquer pessoa pode dizer Jesus é o Senhor, porque o próprio Jesus disse a respeito dos fariseus, vocês dizem, vocês me chamam Senhor, Senhor, né? Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Jesus disse, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o que Paulo está dizendo a respeito de ninguém consegue dizer que Jesus é Senhor se o Espírito Santo não estiver nele. Mas esse senhorio de Jesus que Paulo fala, não é esse senhorio que os fariseus e os judaizantes queriam colocar. Um senhorio subjugado à lei da circuncisão. Não era isso. Jesus deixa claro que o senhorio de Jesus vai além do falar. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês dizem Senhor, Senhor, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, meus amados irmãos, o senhorio de Jesus na nossa vida, que é uma ação do Espírito Santo, implica em nós um renunciar do homem velho. Renunciar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz, despie-vos, né? Se despie do homem velho e se revestir do homem novo, criado em justiça e santidade, como é Cristo. Aí ele diz, se é que dele aprendesse.
E ele continua dizendo: falai uns aos outros somente a verdade, falai uns aos outros somente aquilo que for para a edificação de quem vos ouvir. Ou seja, o senhorio de Jesus, ele é um senhorio que implica em nós uma mudança de vida. E o título desse capítulo 3 é O Verdadeiro Caminho da Salvação Cristã. O verdadeiro caminho da salvação cristã, meus amados irmãos, não é um legalismo da lei, né? Não é um legalismo da lei. A religião judaica tinha uma cartilha, né, de preceitos. A religião católica, ela não é uma cartilha de preceitos. A religião católica, o catolicismo, o cristianismo ortodoxo, católico, apostólico romano, a igreja una, santa, católica e apostólica, não tem uma cartilha de bons comportamentos ou de bons costumes. Ou nós implantamos o senhorio de Jesus no nosso coração, deixamos Jesus ser Senhor, ou nós não iremos conseguir chegar a lugar algum. O que os judeus faziam, né, querendo, pela observância da lei, alcançar a própria salvação, é a mesma coisa que o Papa Francisco condena do semi-pelagianismo. Nós acharmos, né, que buscando o conhecimento, buscando a intelectualidade e cumprindo normas e preceitos, nós iremos ser salvos. Aí não é cristianismo. O cristianismo, Paulo vai dizer aqui para nós o que é o cristianismo. Nós paramos aí no versículo 4, né? Ele disse, nós nos gloriamos de Cristo Jesus e não confiamos na carne, ou seja, não confiamos na circuncisão. Versículo 4 ele diz, aliás, Paulo dizendo, aliás, eu poderia até confiar na carne. Ele diz, eu poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então veja, Paulo está dizendo, se algum de vós, né, filipenses, judaizantes, que acham que podem confiar na carne, eu digo a vocês, eu poderia muito mais confiar na carne do que vocês. Por quê? Provavelmente esses filipenses que queriam tanto aderir à lei judaica, talvez nem fosse judeu, talvez nem fosse do povo hebreu de fato. Talvez não tinha como ancestrais os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Talvez foram pessoas que quando entraram, influenciado por outros judeus, né, quando aceitaram o caminho, quando aceitaram Jesus, quando aceitaram a fé, queriam trazer para dentro de si um conceito judaizante dentro do cristianismo. O primeiro concílio da igreja, né, o concílio de Jerusalém, decidiu exatamente sobre isso também. Porque os que eram judeus queria colocar sobre os não-judeus que estavam aceitando o cristianismo os preceitos judaicos, né? E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, onde está lá falando sobre o concílio de Jerusalém, o apóstolo Pedro, né, diz, nós não podemos colocar sobre os novos convertidos, neófitos, né, nós não podemos colocar sobre eles um jugo que nem nós mesmos conseguimos observar, né? Porque o apóstolo Paulo um dia encontrou Pedro sentado, né, no meio dos pagãos, comendo, bebendo, brincando, e quando começou a chegar, eu não lembro agora qual foi a cidade, mas parece que foi Antioquia, quando começou a chegar alguns que eram discípulos, que seguia Tiago, né, Tiago maior, quando eles vinham chegando, Pedro disfarçadamente saiu de perto dos pagãos e foi ali tomar um comportamento mais judaico, né, ortodoxo, né? Aí Paulo até censura Pedro, né?
Paulo até censurou Pedro, dizendo, olha, quando os judaizantes não estão aqui, tu te comporta como se fossem uns dos gentios. Mas quando chega aqueles que são dos partidos do judaísmo, dos judaizantes, tu vai disfarçadamente e vai se comportar como se fosse um judeu. Aí Paulo censura, né, Pedro. E no Concílio de Jerusalém é exatamente isso que é decidido. Não obrigar os não-judeus a ser circuncidados como se fossem judeus. E lá naquele concílio se decide a seguinte questão. Não precisa ser circuncidado, mas porém eles devem se abster do sangue, da carne sufocada, né, dos sacrifícios aos ídolos e das uniões ilegítimas, né, os casamentos que não eram de acordo com o que a igreja havia deixado, coisas desse gênero, né? Aí Paulo diz, se vocês querem, vocês mesmo sem ser judeu, querem se comportar como se fossem judeus e ainda querem confiar na circuncisão, aí Paulo diz, eu deveria me confiar na carne ainda mais do que vocês. Versículo 5, ele vai dizer por quê. Ele diz, Paulo diz, eu, circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel. Então aqueles homens não eram da raça de Israel. Haviam sido circuncidados depois que abraçaram a fé. Aí ele diz, eu circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu. Olha, quanto à observância da lei, ele era fariseu. Sabe o que eram os fariseus a respeito da lei? Irrepreensíveis. Só que eles eram legalistas. Eles observavam a lei pela lei, mas não tinham misericórdia alguma. Foi por isso que eles, os fariseus, levaram aquela mulher adúltera para ser apedrejada por Jesus, né? Para ser apedrejada e perguntar a Jesus, mestre, a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que tu dizes, né? Então, se Jesus dissesse, não vamos apedrejar, aí eles iam dizer que Jesus estaria defendendo o adultério. Se Jesus dissesse apedreje, eles iam dizer, ele não é diferente de nós. Deu para entender? Levam os fariseus, como Paulo disse, eu sou fariseu, quanto à lei eu sou fariseu. Os fariseus levam a adúltera a Jesus e diz, olha, a lei manda matar a apedrejada. Se Jesus dissesse mate, eles iam dizer, esse rabi aí, esse mestre, ele é fariseu tanto como nós somos, né? Legalista. Se Jesus dissesse não matem, deixem ela aí em paz, eles iriam dizer o quê? Que Jesus estava sendo rebelde e descumprindo a lei. Mas Jesus olha para eles e diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Aquele que não tiver pecado, atirem a primeira pedra, né? Então ele diz, quanto à lei, fariseu, versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Lembram de Paulo antes da conversão? Ia para a cidade de Damasco para prender os cristãos. O que foi que Jesus disse? Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, quanto ao zelo da lei judaica, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, todo fariseu. Quanto à justiça, o peso da lei, olho por olho, era irrepreensível. Por isso Paulo diz, vocês não venham bancar de homens que podem confiar na lei, na carne, porque eu poderia muito mais. Aí veja que coisa linda, meus amados irmãos, o evangelho de domingo. O evangelho de domingo tinha 2 parábolas. A primeira, tinha, se eu não me engano, 3 parábolas. Mas as 2 primeiras eram, quem encontrou o reino dos céus é como quem encontrou um tesouro num campo, volta para casa, vende tudo que tem, compra aquele campo para adquirir aquele tesouro.
Ou ele diz, é como um comprador de pérolas, que encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Foi o que o apóstolo Paulo fez quando ele encontrou o reino, quando ele encontrou Jesus. Versículo 7. Mas o que era para mim lucro, tive como perda. Ou seja, toda a riqueza que eu tinha, quando eu encontrei a Cristo, aquilo que eu achava que era lucro, que era riqueza, a lei, pela lei, eu considerei perda. Por amor de Cristo, versículo 8, mas ainda tudo considero perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo, e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo. Então veja, muitas vezes, né? Carla está assistindo, bem-vinda Carla, né? Karina, né? Então, muitas vezes nós, meus irmãos, nós não queremos perder por amor a Cristo, né? Por amor a Cristo nós não queremos perder nada. Jesus disse assim uma vez para os seus, aqueles que foram chamados para a missão. Jesus disse, todo aquele que coloca a mão no arado, né? O arado era aquela peça de madeira que tinha uma ponta de ferro embaixo, na parte inferior, e que era puxado por uma junta de bois. Se colocava a mão no arado como se fosse o guidão de uma moto, né? E a moto é bem parecido. Jesus diz, todo aquele que coloca a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. Por quê? Porque se olhar para trás, perde o foco, perde a direção. Uma vez eu estava na moto, né, pilotando moto, vocês sabem que eu tenho moto. Eu estava uma vez na moto, pilotando a moto, e a rabeta da minha moto começou a fazer um barulho. Aí eu tirei uma mão do guidão, coloquei a mão atrás assim, segurei a rabeta, ela parou. Aí quando eu voltei a mão para o guidão, ela começou de novo. Aí aquilo ali me influenciou a olhar para trás. Quando eu olho para trás e retorno a visão, quando eu volto a olhar para frente, a moto já tinha se desviado do caminho, eu bati no meio fio do calçamento e fui cair embaixo numa barreira. Então quando Jesus diz, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, vira estátua de sal, meus irmãos. Colocou a mão no arado e olhou para trás, vira estátua de sal, como a mulher de Ló. A mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, tudo pegando fogo, tudo sendo destruído. O Senhor tinha dito a Ló, olha, tu e a tua família, não olhes para trás. Porque, meus irmãos, quando Jesus diz que colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno dele, é porque você ainda está apaixonado pela vida velha. É porque você ainda está querendo retornar, você está sentindo saudade da sua vida velha. Você está sentindo saudade daquele homem velho que está ainda lá atrás. Quando você olha pelo retrovisor do carro, você vê o quê? Você vê o que ficou para trás. Então, se você, meu irmão, minha irmã, olhar para trás, você vai virar estátua de sal. E virar estátua de sal, de uma interpretação bem espiritual, olhar para trás e virar estátua de sal é ficar parado. Quem olha para trás, congela, fica parado. Por isso, o apóstolo nos ensina, a canção que eu coloquei no início hoje, é deste capítulo aqui. Decididamente eu vou, né? Eu seguirei. Não importa o grau a que eu cheguei. Vamos ver aqui, o apóstolo vai falar, né? Versículo 9. Para ganhar a Cristo, finalzinho do 8, versículo 9. E ser achado nele, não tenho como minha justiça aquela que vem da lei. Então Paulo está dizendo, a minha justificação não vem da lei. Olha, a carta de São Paulo aos Gálatas
todo o contexto da carta de São Paulo aos Gálatas é para mostrar que nós não somos justificados pela prática legalista da lei. Essa lei, os 10 mandamentos, as leis judaizantes. Mas somos justificados pela graça de Cristo. Jesus, marca aí o versículo 9, as coisas vão chegando na nossa cabeça. Jesus disse assim: eis que eu vos dou um novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Que Jesus disse, eis que eu vos dou um novo mandamento. Chegou um fariseu, um legista, um doutor da lei, chegou perto de Jesus e disse assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, para os judeus, para os fariseus, um fariseu, como Paulo disse, com relação à lei irrepreensível era: eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo o próximo como amo a mim mesmo. Só que no cristianismo, meus irmãos, vai além disso. No cristianismo vai além disso. Jesus disse: eis que eu vos dou um novo mandamento. Jesus não disse: amai uns aos outros como vocês se amam. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o mandamento de Jesus é superior, é maior. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a medida do amor para nós é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Amar a Deus como Cristo Jesus amou. E o que foi que Jesus disse? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Por isso ele, quando estava no Getsemane, sentindo a sua agonia, desejoso de morrer, porque ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, amar a Deus como Jesus amou e amar o próximo como Jesus amou. E Jesus disse: não há prova maior de amor do que aquele que dá a vida pelo irmão. Não há prova maior de amor. Jesus deu a vida pelos apóstolos. Jesus deu a vida por mim e por você. Por isso, é a mesma medida para o casal. A mesma medida para o casal é a mulher fazer as vezes de Nossa Senhora e aos pés de Cristo, está ali nos pés do Calvário, nos pés da cruz, submissa a Cristo. E do outro lado, Cristo diz: esposo, amai vossas esposas, por meio do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos Efésios. Esposo, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e deu a vida por ela. Esta é a medida do amor, esta é a nova medida, este é o novo mandamento. É um mandamento novo. João, escrevendo na sua primeira carta, ele disse: eis que eu vos dou um novo mandamento. Não é novo, ele diz, não é novo, mas é novo. É interessante, eu não lembro o versículo agora, mas na primeira carta que João escreveu, ele fala disso. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Ele diz, eis que eu vos ensino um novo mandamento, mas que não é novo. E ao mesmo tempo ele diz que é novo. Por quê? Porque é o mandamento que Cristo ensinou. Amar o outro como Cristo amou. Versículo 9, E ser achado nele, não tenho como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé. Versículo 10.
para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então nós temos que nos configurarmos a Cristo, que nos conformarmos. Esse conformar que Paulo fala aqui no versículo 10, conformando-me com ele na sua morte. Não é se conformar. Eu estou conformado. Jesus morreu na cruz, eu me conformo. Minha mãe morreu, estou conformado. Não é esse conformar de tá tudo bem, morreu, mas Não é esse conformar. É tomar a forma. Eu me conformo com ele na morte, ou seja, eu morro para o mundo como ele morreu. O apóstolo diz que o batismo, escrevendo a carta aos Romanos, Paulo diz lá aos Romanos que nós, pelo batismo, morremos com Cristo para ressuscitarmos com ele. Morremos com Cristo para ressuscitarmos com ele. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 5. Se vós ressuscitastes com Cristo, olha, se vós ressuscitastes com Cristo, para ressuscitar é preciso morrer, é preciso jogar o homem velho para o canto, desprezar o homem velho. Se vós ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo, vossa vida, está escondida com Deus. Aí ele diz: e quando Cristo, vossa vida, se manifestar em glória, também vós sereis manifestos com ele na glória. E ele continua: por isso mortificai vossos membros terrenos. Aí ele fala a impureza, a idolatria. Ele vai dando aqueles exemplos de pecado que nós temos na nossa vida e que nós praticamos constantemente. Versículo 12, né? Qual é a hora aqui? Deixa eu ver. Vixe Maria, 48 minutos. Mas vamos colocar aí que eu passei 5 minutos com a música, fazendo a oração e dando a acolhida a vocês. Então vamos lá. Versículo 12, né? Não que eu já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou correndo para alcançar. Eu, corro para diante. Aí ele diz, não que eu já tenha alcançado, não que eu já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por ele. Então nós, meus irmãos, nós já fomos alcançados por Cristo. Cristo já nos alcançou. Agora nós precisamos decididamente seguir. Não importa o grau que você chegou. Talvez você já tenha chegado ao grau de Paulo. Paulo disse, eu não sou perfeito. Se esse homem, que diz que não alcançou Cristo ainda, que não é perfeito ainda, mas que prossegue no caminhar para alcançar a Cristo, se ele está dizendo que deve prosseguir, quanto mais nós. Assim como diz a música. Não importa o grau que eu cheguei, decididamente, eu sigo para frente. Eu sigo para Cristo. Versículo 13, veja o que ele diz. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Então, não olho para trás como a mulher de Ló. Não coloco a mão no arado e não olho para trás como disse Jesus, porque se eu olhar eu sou indigno. Ele diz, não alcancei ainda o alvo, mas eu prossigo buscando o alvo. Prossigo desejando a vocação do alto. Qual é a vocação do alto? Colossenses 3. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está escondido. Jesus disse,
Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Versículo 15. Portanto, todos nós que somos perfeitos, e esse perfeitos aqui está entre parênteses, né? Paulo está fazendo aqui de maneira pejorativa, né? Como se tivesse assim, eu não lembro agora o adjetivo que seria, mas tipo assim, brincando, zombando, dizendo nós que somos perfeitos, como se eu e você, né, membros da comunidade ou amigos da comunidade, olhássemos um para os outros e dissesse assim: eu mesmo não tenho pecado, né? Eu já alcancei um patamar, né? A estrutura de Cristo eu já alcancei, né? Aí alguém poderia olhar assim e dizer: meu Deus, coitado, né? Então Paulo está dizendo: nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Então Paulo está dizendo: se vocês estão pensando diferente disto que eu estou dizendo a vocês, que nós devemos focar em Cristo, focar na vocação do alto e buscar decididamente seguir buscando Cristo. Se você está pensando diferente disso, ele diz, né? E se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Basta estar com o coração aberto, Deus nos esclarecerá. Versículo 16. Entretanto, qualquer seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Talvez de repente você já não esteja aí, como o Fábio sempre coloca, né? Num castelo superior. Talvez na 7ª morada, né? Acho meio difícil nós estarmos, né? Mas de repente você já esteja aí na 2ª, 3ª morada, né? A primeira morada é deixar o pecado mortal completamente. Então veja o grau a que Santa Teresinha chegou, né? Na 7ª morada, né? Santa Teresa, na 7ª morada. Nós talvez um dia consigamos chegar à primeira morada, né? Que é deixar o pecado mortal e fazer de tudo para não cometer pecados nem veniais. Ele está dizendo: não importa ao ponto que chegamos, conservemos o rumo. Hebreus, capítulo 12, se eu não estou enganado, versículo 3. Mantenhai o vosso olhar fixo no autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. Não importa onde você chegou, não importa o grau que você está, mantenha o seu olhar fixo no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. E eu vou ler o restante para concluir, porque dá tempo, e aí a próximo vídeo a pessoa faz o capítulo 4. Sede meus imitadores. Olha, Paulo está dizendo que não é perfeito, né? Ele disse aqui: eu não alcancei ainda a perfeição, eu ainda não alcancei Cristo. Mas no versículo 7 ele diz: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo, Barnabé, Epafrodito, esses homens são modelos de pessoas que estão em Cristo Jesus. Ele diz: não somos perfeitos, repetindo o versículo 7, né? 17. Não somos perfeitos, mas sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nele, em Barnabé, em Epafrodito. Aí ele diz: pois há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo, esses homens que a gente viu no início do capítulo 3, que queriam porque queriam confiar na lei judaica, na circuncisão, ele diz: estes
são inimigos da cruz de Cristo. Quando você vê alguém dentro da igreja com essa falsa misericórdia que Jesus não pregou, né? Jesus é misericórdia, mas ele não pregou essa falsa misericórdia que eu posso fazer o que eu quero, do jeito que quero, quando quero, e no final vai ficar tudo sossegado, porque Jesus é amor. Isto é falsa misericórdia. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Versículo 18. Pois há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito, chorando. Paulo mandou se alegrar, mas ele chorava. Ou seja, o choro de Paulo por amor aos filipenses não é sinal de tristeza. É sinal de ciúme, de zelo por aquela comunidade, a qual ele dizia: alegrai-vos. Chorando ele disse: porque muitos que estão no meio de vós são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 18. Seu fim é a destruição e seu Deus é o ventre. Ou seja, ventre na Bíblia fala dessa parte inferior. Essa parte inferior dos rins, do ventre, na Bíblia é referente às paixões mais baixas. As paixões mais baixas, as impurezas sexuais e outras tantas, né? E outras tantas. A gula, os pecados que nós conhecemos. Ele diz, versículo 19, seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Então, são homens terrestres, são homens terrenos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: os homens espirituais vivem segundo o Espírito. Os homens psíquicos, os homens carnais, vivem segundo a carne e suas paixões. Versículo 20, para encerrarmos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso pela força que lhe é dada, que lhe dá poder e submeter a si todas as coisas. Repetindo o versículo 5, versículo 20, repetindo o versículo 20 que eu li muito rápido. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, né? Que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Vamos ver aqui o que aqui Fábio colocou, né? Nos dias de hoje estão se apegando muito a essa falsa misericórdia. Oremos e vigiemos. É verdade, né, Fábio? Essa falsa misericórdia que dá, né, aos cristãos a liberdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo disse assim: irmãos, que a vossa liberdade não sirva de pretexto para a carne. Que a vossa liberdade não sirva de pretexto para a carne. Então é exatamente isso. Que essa falsa misericórdia não sirva de pretexto para a carne. Eu posso me relacionar com quem eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. No meu namoro eu posso fazer tudo o que eu quiser. Porque, afinal de contas, Jesus, né, como o próprio Jesus diz, e se eu não estou enganado também, foi o evangelho de sábado, se eu não estou enganado. Eu não sei se foi algum texto que eu li esses dias e ficou na mente. Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio condenar o mundo, né? Mas salvar.
Aí muita gente se apega nessas coisas, né? Cristo não veio condenar. Cristo não veio condenar, Cristo veio salvar. Aí acha que essa misericórdia de Cristo, essa falsa misericórdia que está sendo anunciada, é carta branca, né, para fazer o que quiser. Eu queria falar bem rapidamente do versículo 20 e o 21, para a gente encerrarmos, e eu queria dizer algumas referências bíblicas. Por exemplo, no versículo 20, Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo do 13 ao 16, é aquele capítulo onde Paulo faz uma relação dos heróis da fé. E Paulo diz lá, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, ele diz assim: na fé, todos estes morreram sem ter obtido a realização da promessa, depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nesta terra, pois aquele que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria. E se lembrassem a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Eles expiram com efeito a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celeste. É por isso que Deus não se envergonha de chamar o seu povo, né? De chamar o seu Deus, pois de fato preparou-lhes uma cidade. Então, o apóstolo está dizendo que a nossa pátria, esse mundo, meus irmãos, este mundo não é nossa morada definitiva. O livro do Apocalipse fala de uma cidade, né? Ruas de ouro, mar de cristal, né? Uma cidade, tem até um hino que diz, né? Fala dessa cidade de ruas de ouro e mar de cristal, ou seja, a Jerusalém do alto. Os heróis da antiga aliança, os patriarcas, os profetas, os reis, eles esperavam uma terra que manava leite e mel, uma terra da promessa, uma terra do repouso, uma terra do descanso. E muitos deles não entraram nessa terra. Somente Caleb e Josué entrou na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Então, por eles não entrar, o apóstolo está dizendo, né, na carta aos Hebreus, eles olham para trás e percebem: nós não alcançamos a pátria que nós esperávamos. Nós não alcançamos a terra que mana leite e mel. Mas ele diz, por quê? Porque eles eram peregrinos, porque nós somos peregrinos nessa terra. E a cidade, a terra que nós esperamos é novos céus e novas terras, né? Novos céus e nova terra, como disse o apóstolo Pedro. Nós esperamos uma pátria celestial. Jesus disse a Herodes: o meu reino não é deste mundo. Ou melhor, a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então nós somos peregrinos, meus irmãos. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós precisamos ansiosamente olhar para o alto e desejar a Jerusalém do alto, como diz o Apocalipse. A Jerusalém do alto, a cidade santa. E por isso, nós só conseguiremos chegar a essa cidade santa se nós morrermos para o mundo e ressuscitarmos para Cristo. E no fim dos tempos, na parousia, por ocasião da volta de Jesus Cristo, para encerrarmos, por ocasião da volta de Jesus Cristo, versículo 21, ele diz que Cristo transfigurará nosso corpo humilhado, esse corpo aqui, mortal, né? Como está na carta aos Coríntios, no capítulo 15, esse corpo mortal será revestido de imortalidade, este corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade, esse corpo perecível não mais perecerá. Nós iremos ter o nosso corpo configurado ao corpo de Cristo. Nós teremos o nosso corpo, depois da ressurreição, igual ao corpo de Cristo, que é de outra natureza. É de outra natureza. Não é essa natureza que perece. É uma natureza, por incrível que pareça, parece ser carnal, mas não é carnal. Jesus disse, depois de ressuscitado: olha, sou eu mesmo, não sou um fantasma. O fantasma não tem pele nem ossos.
Jesus disse: vocês têm alguma coisa para comer? E comeu com os apóstolos depois de ressuscitado. Comeu com os discípulos de Emaús depois de ressuscitado. Mas mesmo assim Jesus passava, estando eles com medo e com as portas fechadas, Jesus entrou. Com as portas fechadas, Jesus entrou. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Um corpo que não é para viver nesta pátria que passa, nessa pátria terrestre, mas na pátria vindoura, na pátria futura. Louvado, adorado, bendito e glorificado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós devemos, independente do nível que chegamos, manter o rumo com os nossos olhos fixos nele, para podermos dizer: se com ele vivemos, com ele morreremos. Se com ele morreremos, com ele ressuscitaremos. E um dia viveremos com ele na glória celeste. E eu quero ver você lá. Eu quero ver você lá, para juntos cantarmos o cântico da vitória, como diz o Apocalipse, o cântico que Moisés cantou junto com o povo de Israel depois que passou o Mar Vermelho. E lá nós iremos cantar o cântico da vitória, junto com o Cordeiro imolado, como está no Apocalipse, imolado, mas que não morre mais, que está vivo, ressuscitado. Porque ele mesmo disse, Jesus mesmo disse: eu estive morto, mas agora vivo e não morro mais, porque eu tenho a chave da morte. Eu tenho a chave da morte. Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conduza para essa pátria celeste. Que Deus nos faça estarmos configurados a Cristo, seu Filho, para podermos com Ele sentarmos no banquete, nas núpcias do Cordeiro, como foi a liturgia deste domingo também. Estarmos com Ele sentados, lá no céu. Amém. Deus abençoe a todos. Rezemos uma salve rainha, para encerrarmos. Salve rainha, mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrima. Eis a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos envolver, e depois desse desterro mostrar-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você na pátria celeste, viu, meu irmão? Na pátria celeste. Deus abençoe. Qualquer coisa, deixe os seus comentários aí e depois eu vou dar uma olhadinha e se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queiram partilhar, eu vejo depois. Deus abençoe, Cessa. Até mais.